filhos de maneira equilibrada. É preciso que entendamos que somos parte um do outro. Quando Deus criou a mulher e trouxe a Adão, o texto diz que Adão olhou para aquela mulher e disse: agora eu vou chamar você de varoa, porque foi tomada do varão. E ele disse assim: eis que agora eu te digo que tu és carne da minha carne e osso dos meus ossos, ou seja, parte de mim, continuação da minha carne, continuação do meu corpo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu tenho um irmão que é muito gaiato, e ele, eu não sei quantos irmãos conhecem uma música do Asaf Borba, um CD que ele lançou só de músicas de casamento. Então tem uma música que diz assim: carne da minha carne e osso dos meus ossos, Deus te fez assim para mim. Aí o meu irmão, que é muito gaiato, ele fez assim: carne do meu pescoço e osso duro de roer. Então muitas mulheres, elas agem assim, pastor, na vida do homem. Uma verdadeira carne de pescoço. Não estou dizendo que seja, que aqui tenha alguma delas, não. Mas nós vemos aí na sociedade, quando a mulher quer acabar com a vida de um homem, ela acaba. Tem até a expressão de que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. É uma manobra, né? Que manobra para lá e para cá, ela manda a cabeça para onde ela quer. E se ela for sábia, como a Bíblia diz, ela vai fazer isso de uma maneira muito sutil, sem ferir o que a palavra de Deus diz. Ao contrário, ela vai estar atuando, cumprindo o seu papel de ajudadora, cumprindo o seu papel de idoneidade em relação ao homem, cumprindo a sua missão. Por isso, queridos, e principalmente queridas, quando a Bíblia fala de submissão da mulher, ela não está dizendo que a mulher deve viver sob o chicote do marido e que deve ali se submeter e ficar quietinha. Aliás, essa questão de ficar quietinha é muito interessante, né? Algum maldoso até disse que a mulher não vai entrar no céu, segundo o texto de Apocalipse 8:1. A mulher não vai entrar no céu, porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse 8:1, o que diz em Apocalipse 8:1? E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então a mulher está fora, segundo alguns. Não consegue ficar meia hora sem falar. Mas pastor, o senhor veio aqui para descer a marreta em cima da mulher. Não, não é isso não. Não é isso. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que a mulher deve estar sujeita ao marido como ao Senhor. E aí que está o detalhe interessante. Resultado de amor. Se eu, servo do Senhor, amo o meu Senhor, eu vou fazer de tudo para que ele se alegre comigo, que ele tenha alegria, que ele tenha prazer na minha vida. Paulo diz: sede submissas aos seus maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, quando a gente entende isso, não é difícil. Aliás, submissão está presente em todo lugar da nossa vida. Submissão independe de gênero, masculino, feminino, homem, mulher, independe. Nós, como militares, precisamos estar submissos. Nós, como cristãos, Paulo diz: sujeitai-vos às autoridades. Precisamos estar submissos. Então, submissão não tem nada a ver com humilhação. Não tem nada a ver com humilhação. Mas tem a ver com humildade. Tem a ver com humildade. Humilhação é uma coisa, humildade é outra. E aí a gente vai caminhando um pouquinho mais, que eu já falei muito, não criticando, mas já falei muito das mulheres, né? E a gente vai para os homens, que os homens até agora estão na zona de conforto, achando que está tudo bem, mas não. Paulo fala aqui também para nós, e diz assim: maridos, amem suas mulheres. É interessante como
Paulo sabe das coisas. Uma coisa difícil para a mulher é a submissão. É entender, principalmente nos nossos dias, que a submissão que a Bíblia fala não é humilhação. Não é você virar capacho do seu marido. Não é isso. Mas você ter alegria em estar perto, em servi-lo, em abençoá-lo, em cumprir o seu papel bíblico, que é ser ajudador. Mas aí tem outro ponto, e Paulo é muito incisivo com os homens. Homens, amem suas mulheres. Mas eu amar minha mulher? Não, tudo bem, eu até amo, de vez em quando eu dou uns beijinhos dela. Mas não é isso não. É cuidar, é estar atento. Quando a mulher está lá com TPM, compreenda, esteja perto, faça um cafuné, faça um carinho, seja presente. E não adianta também, queridos, a gente amar só de palavras. Ah, eu amo minha mulher. Ou então só amar de atitudes. As duas coisas têm que estar presentes. Eu tenho que amar demonstrando, mas eu tenho que amar dizendo também. Porque depois que a vida se vai, não adianta mais falar nada. Não adianta chorar na beira de um esquife, de um caixão. Oh, como eu a amava. Não, diga isso para ela o tempo todo. Seja chato. Seja, sabe, ali visto. Procure ficar perto da sua amada. Procure se alinhar com ela. Sabe por quê? Porque hoje vocês têm os filhos de vocês por perto, mas vai chegar um momento em que os filhos vão embora, vocês vão ficar sozinhos. E aí é uma situação que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio. Quando os filhos vão embora, e aí parece que, quando isso acontece, em alguns casos, parece que o motivo para estarem juntos não existe mais, acabou. Aí muitos casais resolvem então se separar. Bom, nossos filhos já estão criados, agora nós podemos nos separar. Porque eu não consigo, ficar dentro de casa. Aí se aposenta, né? Se aposenta, aí fica lá os dois. Ah, mulher, eu não aguento esse camarada, né? Eu queria que ele continuasse trabalhando. Ou então ele, eu não aguento essa mulher. Eu não sabia que ela tinha cheiro de alho o dia inteiro. Então é preciso que haja esse investimento mútuo. É preciso que o marido ame a sua mulher. E a Bíblia fala aqui que esse amor é o mesmo amor, alegoricamente, que existe entre Cristo e a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus a amou de tal maneira que entregou-se por ela. E o homem também deve amar com esse amor doador. Esse amor que se doa, esse amor que se entrega, não esse amor fingido, não esse amor de palavras, mas esse amor de atitudes. Ame sua mulher. Paulo disse isso, Paulo escreveu isso porque ele sabe que nós homens temos uma grande dificuldade em expressar amor. Temos sim. Nós falamos aqui agora do paixão ali. O pessoal, eu vou chamar o seu oficial de paixão, negócio aí e tal. Mas a gente precisa, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos amar com entranhável amor. Amor de entranhas, amor visceral, amor profundo. Esse é o verdadeiro amor. Não é esse amor que as pessoas estão aí evocando para dizer que precisam, mesmo sendo de mesmo gênero, viver juntos. Isso é sensualidade, não tem nada a ver com amor. Isso é conversa. Sensualidade é uma coisa, amor fraternal é outra. E a palavra de Deus nos chama a amarmos uns aos outros com amor fraternal. E de preferência com amor agape, o amor de Deus, o amor não interesseiro, o amor que está acima de todas as coisas, o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, o amor de 1 Coríntios 13. Então, maridos, amem as suas mulheres.
Porque amando as suas mulheres, vocês estarão amando o seu próprio corpo. Quando eu preparo alguém para o casamento, uma pergunta que eu faço é o seguinte: você está se casando para quê? Para ser feliz? Aí quase que invariavelmente as pessoas dizem sim. Digo, mude a sua motivação. Você tem que se casar para fazer o outro feliz. Eu falo tanto para o marido, ou futuro marido, como para a futura esposa. Porque se um estiver preocupado com a felicidade do outro, os dois vão ser felizes. E se um estiver preocupado com a própria felicidade, nenhum dos dois vai ser feliz. Essa é que é a realidade. Porque o egoísmo não nos leva a lugar algum. O egoísmo mantém dentro do nosso coração um grande sentimento de insatisfação. O egoísta está sempre insatisfeito, ao passo que o altruísta, que é o contrário do egoísta, ele está sempre feliz quando ele consegue abençoar o outro. Ele está sempre feliz quando ele consegue transformar o outro em alguém feliz. A felicidade do altruísta consiste em fazer o próximo feliz. Então ele está sempre satisfeito. Já o egoísta, ele sempre quer mais. É um verdadeiro sanguessuga. Então nós não podemos perder esse foco. Maridos, amem suas mulheres como o Senhor amou a igreja e por ela se entregou. Porque quando eu amo a minha esposa, quando eu amo o meu cônjuge, eu estou cuidando. Quando eu estou cuidando do meu cônjuge, eu estou cuidando de mim mesmo. Porque afinal de contas, é carne da minha carne e osso dos meus ossos, e não carne do meu pescoço e osso duro de roer. Eu vou cuidar dela, eu vou amá-la, e a reciprocidade vai acontecer. Eu vou ser cuidado por ela, eu vou ser amado por ela, e assim por diante. Mas a Bíblia também fala sobre a questão dos filhos e pais. Hoje em dia nós vivemos muita complicação nessa área de relacionamento pais e filhos. Depois que o tal do ECA, em alguns casos é até ECA mesmo, né? O Estatuto da Criança e da Adolescência, em alguns casos é pernicioso, porque dá uma licenciosidade tão grande para os adolescentes, ao ponto de, uma vez eu vi na televisão um comentário de que uma garotinha de 13 anos de idade, uma adolescente, a mãe mandou lavar a louça e ela disse: não, eu vou na delegacia e vou denunciar que a senhora está promovendo um trabalho infantil. Absurdo, mas acontece. E a palavra de Deus diz aqui: filhos, obedeçam aos seus pais. Filho, você que está aí, obedeça ao seu pai. Obedeça a sua mãe. Aliás, a palavra de Deus diz que esse é o único mandamento com promessas. Sabe aquele mandamento que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Nesses 3 mandamentos, que na verdade é um só, nós encontramos um resumo dos 10 mandamentos do livro de Êxodo capítulo 20. Porque quem ama a Deus não tem outro Deus além dele, não toma o nome dele em vão, não faz para si imagem de escultura, santifica o seu dia diante do Senhor. Quem ama ao próximo não mata, não rouba, não adultera, não diz falso testemunho, não cobiça. Então, nesse mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Amando a Deus, não tomando outro Deus diante dele, né? Eu estou amando meu próximo porque eu não mato, não roubo, não adultero, não invejo, não digo falso testemunho. E para fechar, eu estou amando a mim mesmo, porque a Bíblia diz que na medida em que eu honro meu pai e a minha mãe, os meus dias se prolongam sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessas. Então, se eu me amo, eu quero viver muito. Não é verdade? As pessoas estão aí à procura da fonte da juventude. As indústrias de cosméticos nunca venderam tanto creme antioxidante para manter o rosto livre de rugas. Por quê? Porque as pessoas querem viver o máximo que podem. E viver bem, viver bonito.
Mas aqui está o princípio: honra teu pai e tua mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isto é justo. Isto é justo. E continua aqui dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. Então, filhos, nada de desobedecer aos seus pais. Se o pai mandou, mas isso aí é exploração, vá. Afinal de contas, quem traz comida para dentro de casa é o seu pai. E quem prepara essa comida é a sua mãe. Você recebe tudo de graça. Você recebe tudo de bandeja. Eu tenho um filho com 27 anos de idade e ele não ousa nos desobedecer. Uma vez, quando ele era adolescente, ele queria ir para um lugar e nós dissemos não. E ele disse: o meu problema, o meu mal, entre aspas, é que eu não sei desobedecê-los. Glória a Deus, esse não é o seu mal, não. Esse é o seu bem, essa é a sua bênção. Há promessas de Deus para a sua vida por causa dessa sua atitude. Você vai viver muito, você vai ser muito feliz, vai ser bem-aventurado. Então, filhos, não se esqueçam: querem ser felizes, querem viver muito, obedeçam. Obedeçam. Há muitos filhos desobedientes nos complexos penitenciários. Há muitos filhos desobedientes debaixo da terra, porque não obedeceram, porque não honraram seus pais. Esse é um princípio bíblico poderosíssimo. Se eu quero viver bem, se eu quero viver muito, eu obedeço. E quando nós somos bons filhos, guardem essa: quando somos bons filhos, com certeza seremos bons cônjuges, com certeza seremos bons maridos e boas esposas. E certamente seremos bons pais. Isso é princípio. Então, se eu quero viver muito... Ontem foi aniversário de 50 anos do meu irmão. Meu irmão imediatamente mais velho que eu. Foi tão gostoso ver o testemunho daqueles filhos, dos 2 filhos dele, nossos sobrinhos. Tão gostoso o meu sobrinho dizer assim para o pai: pai, eu quero ser um pai igual ao senhor. É tão bom, é tão gostoso. Claro que atualmente ele não está conseguindo muito obedecer, não. Até peço que orem por ele, para que Deus possa libertá-lo de algumas coisas. Mas é tão gostoso quando a gente vê esse reflexo nos filhos, né? Esse desejo de obedecer. Mas também fala aqui sobre os pais, que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Às vezes nós somos tão duros. Às vezes nós somos tão incisivos, tão assim, caxias nas nossas correções, e precisamos ser mais amorosos, precisamos ser mais cuidadosos, precisamos orar mais pelos nossos filhos, precisamos beijá-los mais. Meu filho está com 27 anos, mas em qualquer lugar que eu encontro, eu dou um beijo nele, ele me dá um beijo tão gostoso. Quando eu chego com meu pai, está com 76 anos, fez agora esses dias, em qualquer lugar eu dou um beijo nele, é gostoso, é maravilhoso. Por quê? Porque é esse carinho de pai para filho. É preciso que haja essa comunhão, esse relacionamento. Mas também o lar cristão, a vida familiar, ela não se restringe apenas às 4 paredes. A plenitude em Cristo da vida em família não se resume ao âmbito da casa. Aliás, diz o ditado que o costume de casa vai à praça, e é importante que ele vá à praça mesmo. E aqui Paulo, falando aqui, continuando, ele diz sobre o lar cristão, os deveres de servos e senhores. Nós não vivemos mais, graças a Deus, a situação da escravidão. Não temos mais escravidão. 13 de maio agora, nós comemoramos o fim da escravidão. Mas vivemos um relacionamento profissional, funcionário com seu